Oi, alunos do segundo ano que estão quarentenos e se cuidando. Senta que lá vem a filosofia. A gente vai demorar um pouquinho nesse vídeo, tá bom? Mas aí você faz assim, você pausa, você sai, você bebe água, você volta, você despausa. Faz seu tempo aí, tá bom? Mas assistir ele inteirinho. E eu vou mandar depois umas atividades avaliativas pelo formulário, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que faz uma cara que a gente não se vê e a gente estava falando sobre ética e política, né? Nós falamos da formação do sujeito moral, falamos que o sujeito não nasce moral, falamos da formação do sujeito moral em Kohlberg Piaget, né? E agora nós vamos falar especificamente da ética. A ética é uma área da filosofia, uma disciplina da filosofia. E ela propõe a reflexão sobre a vida, né? Você sabe aí que ao longo da história você ouviu definições brutalmente diferentes sobre ética, porque você sabe as dinâmicas sociais e históricas, elas alteram o pensamento humano e o pensamento humano também altera as dinâmicas sociais históricas, né? Econômicas, enfim. Vou falar para você lá da ética e da política lá na antiguidade, lá no Platão e no Aristóteles. Hoje nós vamos falar só do Platão, ética e política em Platão, certo? Quando a ética surge lá, né, no século V, IV a.C., primeiro a usar essa palavra ética foi o Aristóteles, mas o Platão já desenvolveu uma reflexão sobre isso. Só que, na verdade, não era uma reflexão ética, dizia Platão. Ele dizia uma reflexão sobre a melhor vida a ser vivida, sobre a vida boa. E por que é necessário refletir sobre a melhor vida a ser vivida, sobre a vida boa? Porque, nós, seres humanos, nós somos animais, certo? Mas nós somos animais racionais. Agora, enquanto animais, o que nos difere dos demais seres, dos mamíferos, enfim, dos demais? Se você parar um minutinho aí para pensar, você vai lembrar que os outros animais, eles são pré-determinados pela natureza. Por quê? Porque eles têm uma finalidade no universo. Eu tô falando isso para você entender que lá na Grécia Antiga, os gregos tinham o universo como cosmo, né? Onde tudo tinha o seu lugar pré-determinado pelo universo, onde as regras universais influenciam na nossa vida, onde o universo determina a vida humana. A vida, né, dentro dessas dinâmicas universais aí. E lá eles acreditavam que tudo tinha um lugar natural, tudo tinha uma finalidade, né? Que o universo é dotado de regras, tinha esfera sublunar, tinha um lugar perfeito, um lugar que não era perfeito. Enfim, a gente vai ver isso no segundo momento. Mas eles acreditavam que tudo no universo cumpria uma finalidade, né? Todos os animais, exceção ao ser humano, eles cumprem uma finalidade. Pensa, por exemplo, numa abelha. A abelha é importante para a natureza? Você sabe que ela é. A árvore é importante para a natureza? Você sabe que ela é. A lagartixa é importante para a natureza? Você sabe que ela é. Agora, por quê? Quando você pensa vamos pensar na árvore primeiro. Qual é a finalidade da árvore? Dentre sombra, dentre tantas outras, é a fotossíntese, né? O oxigênio é fundamental para nós. Então, a finalidade da árvore é fazer fotossíntese. E para realizar fotossíntese, ela vai viver um estilo de vida que lhe permita realizar a fotossíntese. Só que esse estilo de vida não é uma escolha da árvore, porque a árvore não é livre para escolher. A árvore, ela é absolutamente pré-determinada pela natureza.
todas as funções que ela irá desempenhar ao longo da sua vida são predeterminadas pela natureza. Então, né, retirar os nutrientes do sol, transformar a luz do sol em energia, pegar gás carbônico, devolver oxigênio. A árvore, caros senhoras e senhores, ela não pode dizer assim, hoje eu não tô afim dessa vida, eu vou fazer outra coisa. Hoje eu quero ser tigre, vou sair correndo pela... A árvore não tem liberdade, a árvore não tem escolha, porque a vida dela é pré-determinada pela natureza e em prol do tipo da finalidade que ela cumpre, né? Então, a árvore não fica em dúvida se ela o que ela vai comer, né? Ela não fica em dúvida onde ela vai jantar, ela não fica em dúvida qual é o futuro que ela vai querer para ela não tem, porque ela é pré-determinada pela natureza. Espero que você tenha entendido. Assim também funciona com a abelha, né? A abelha, uma das suas funções no universo é polinização. E para polinizar, qual é a vida que ela tem que viver para alcançar essa finalidade? Qual é? É a única vida que permite polinizar, ou seja, ela voa, mas ela voa em flores, diferente da mosca que voa em matéria a ser decomposta, né? Ali na carne, meio, enfim. Não vamos entrar nos detalhes sórdidos da questão, mas sabe que o voo da abelha é direcionado diferente. Agora eu pergunto para você, por outro lado, quem ensinou a abelha e a árvore a viver o estilo de vida que eles vivem? Já parou para pensar que a primeira árvore que existia no universo, que existiu, né? A primeira planta já realizava fotossíntese, não teve cursinho, não teve preparatório, a abelha também. Tem as abelhas operárias, a abelha rainha, ninguém faz cursinho. Ninguém tem aula de curso preparatório para o labor abelhal. Não existe isso. E por que não existe isso? Porque eles já nascem sabendo o que tem que fazer. Mas, por outro lado, eles não escolhem a vida que vai ser vivida. Eles já nascem sabendo, já nascem pré-determinados e, consequentemente, não são livres para escolher outro tipo de coisa. Você pega a lagartixa, ela tem uma finalidade, né? Vamos pensar o controle de insetos e tal. O bichinho não faz mal para ninguém, só controla as coisas. Então, qual é a vida que ela vai viver, né? Ela não vive, por exemplo, hoje eu quero ser formiga, eu vou me enfiar lá na terra e vou... Não é assim que funciona. Porque a finalidade da lagartixa é diferente da finalidade da formiga. Olha o estilo de vida das formigas, né? Elas já nascem sabendo, porque elas são pré-determinadas, elas não podem escolher fazer diferente. Então, você deve ter entendido que na natureza, eu espero que tenha entendido, tudo tem uma pré-determinação natural, certo? Porque tudo tem uma finalidade. Aí agora eu pergunto para você, caro amigo, aluno, qual é a sua finalidade? No universo, qual é a sua finalidade? Olha, naturalmente falando, você não tem nenhuma. Você não tem finalidade. Se a árvore, por exemplo, deixar de existir, todas as plantas, todas as árvores, elas deixarem de existir e a sua finalidade não for mais executada, nossa, o mundo inteiro morre, o nosso planeta morre. As abelhas também, né? As formigas, enfim, tudo que existe na natureza cumpre uma finalidade. Se eles deixarem de existir, aquela finalidade vai levando o cosmos a caos, né? O universo vai virando caos, em detrimento da vida, né? Em detrimento da vida significa tchau, vida. Então, eu pergunto para você, tendo essa base natural, qual é a finalidade humana? Se os seres humanos fossem extintos hoje, né, daqui, qual que ia ser o detrimento da vida? Muito pelo contrário, tirando a vida humana, né? Muito pelo contrário, né? O planeta se refaz, porque nós destruímos. Se a nossa finalidade seja destruir, mas nós não temos uma finalidade cósmica, uma finalidade natural, não temos.
Tá, mas nós também, enquanto seres humanos, ó, nós não temos também a defesa pré-determinada pela natureza. Um tigre tem a defesa pré-determinada pela natureza, nós não temos. Só que aí a gente constrói flecha. Porque assim, como a gente não tem condição biológica de sobreviver, a gente muda isso por condição social. Você tá me entendendo? A gente não tem garras, então a gente inventa armas. A gente não tem presas, né, como a de um tigre, a gente inventa flechas e assim por diante. Então, quer dizer, o ser humano, ele precisa que a razão dê conta desse vazio existencial que fica pela falta da determinação que a natureza não lhe impôs. Somos livres, ótimos, mas nós não sabemos como agir diante de algumas situações, é por isso que nós precisamos aprender. Pensa num boi, por exemplo, né, um bezerro nasce, ele vai, ele mama, ele fica em pé em poucos minutos. Será que teve lá dentro da vaca cursinho para ele aprender a fazer isso? Porque pensa no ser humano, tanto de tempo que demora para aprender a mamar, né? Velho, aprender a respirar, né? O médico precisa ajudar e dar um tapa na bunda do moleque. Ai, não é mais a minha mãe que respira por mim, agora é comigo. Não é? Funciona assim, a gente precisa aprender, e esse conhecimento que a gente vai sendo produzido, a gente vai colocando no lugar desse vazio que fica. O que é a ética? A ética surge como a resposta humana para preencher esse vazio existencial. E qual é a resposta para qual pergunta? A resposta para a seguinte pergunta: qual é a nossa finalidade? E qual é a vida boa a ser vivida para alcançar essa finalidade? A ética vai buscar o bem, aquilo que tem que ter numa vida para que ela seja boa a partir de uma finalidade que se acredita existir no ser humano. Alguns filósofos vão dizer não tem finalidade, não tem. Alguns filósofos vão dizer tem, e aí nós vamos buscar o que é o bem, cara, né? Todos os dias na sua vida você tem que escolher entre A e B, entre estudar ou não estudar. O que é o bem? Estudar ou não estudar? Mas estudar por quê? Por quê? Qual é a finalidade que você quer alcançar na sua vida? Agora, se a sua finalidade é diferente, você pode escolher por não estudar. E o bem é não estudar, entendeu? Você por exemplo, você está fazendo dieta, a finalidade é dieta, né? Claro que eu estou dando exemplos, né, paupérrimos. Se você vai escolher pela dieta, a finalidade, qual é o bem que tem que ter na sua vida? Porque se você pensar, qual é o bem? Comer uma pizza ou comer um brócolis? Comer a pizza, é óbvio. Mas se a finalidade é a saúde, quantas vezes por semana comer a pizza? O que é o bem? Aquilo que tem que ter na vida para que ela seja boa, certo? Quem vai responder isso para você é o Platão. E para o Platão responder isso para você, você tem que lembrar das aulas lá do primeiro ano. Se você for meu aluno e não lembrar do Platão, pego você. Então, o Platão é o cara da teoria das ideias, que é a teoria dos dois mundos, certo? E ele vai tentar responder qual é a melhor vida a ser vivida, de acordo com a dinâmica universal. E qual é a dinâmica universal para o Platão? Que o mundo é dividido em duas esferas. Uma esfera inteligível, que vem primeiro, e a esfera sensível, que vem depois. A esfera inteligível é a verdadeira, é onde há a essência do mundo, né? Aquilo que não muda, as formas perfeitas são eternas, por isso é onde há a produção do conhecimento, é onde há tudo de mais verdadeiro na esfera inteligível. E na esfera sensível são cópias imperfeitas, né? A partir de uma ideia perfeita. Se você não lembrar, tem um vídeo de Platão aí, depois você olha lá. Então, o que acontece? O Platão, ele vai dizer a pergunta, o que é o bem? Pense um minuto comigo, para o que você está fazendo. O que é o bem? O que é o bem? Platão vai dizer, o bem é uma ideia inteligível. O bem é uma ideia inteligível. Você fala, nossa, professora, ajudou muito. O bem é uma ideia inteligível. O que resolve me dizer que o bem é uma ideia inteligível? Claro que resolve. O bem é uma ideia, velho. Ideia. Ó, essa caneta aqui não é algo inteligível, é algo sensível. Portanto, é material, é concreto, certo? Quando eu falo de ideia de caneta, você consegue ver a ideia aqui dentro? Você não consegue, porque ideia não é algo que passa pelos 5 sentidos. Fragou?
Então, se eu falo que o bem é uma ideia inteligível, eu estou dizendo para você que o bem não é nada material, que o bem não é algo que passa pelos meus 5 sentidos. O bem, portanto, não é o dinheiro. O bem, portanto, não é o prazer. O bem, portanto, não é, sei lá, nada que passe pelos seus 5 sentidos. Ou seja, o bem não é algo sensível. Então, o que é o bem? Quem vai saber o que é o bem? Se as ideias inteligíveis não passam pelos 5 sentidos, eu não posso ver, tocar, ouvir, como eu faço para saber o que é o bem? Horas, bolas, você tem que saber que é um produto da razão, né? O bem é algo que a razão tem que buscar, não é algo que agrada ao seu corpo. E por que eu tô falando isso? Porque o Platão, ele diz que nós, seres humanos, nós também temos 2 esferas. E quais são essas 2 esferas? Nós temos o corpo, né? Essa parte sensível, mas nós temos uma esfera imaterial, que é a alma. Aí não é difícil você entender que a alma é da esfera inteligível e o corpo é daqui da sensível, tá? Então o corpo não sabe, não é dando ouvido para o seu corpo, para os impulsos do seu corpo que você vai alcançar a vida boa. Não é se deleitando e se jogando nos prazeres que o corpo pede que você vai alcançar a vida boa, porque o bem é uma ideia inteligível que é a razão que alcança e não o corpo. Aí você já vai entender que a razão vai ter que ter um certo domínio sobre o corpo, certo? E aí o Platão, essa ideia de razão no Platão tem muito a ver com a alma, certo? Tem muito a ver com a nossa alma. E a alma, para Platão, ela é eterna. Ela é eterna porque ela vem antes do corpo, óbvio, ela sempre existiu, então vai dentro de um processo de reencarnação. Reencarnação, volta lá no mito de Er, para você entender melhor, né? A alma vai reencarnando, então a alma conhece toda a verdade sobre o universo, desde que o universo é o universo. Conhece as essências de mundo, conhece as ideias, então você tem que olhar para a alma, certo? Para sua alma. Lembra do Sócrates? Conhece a ti mesmo. Olha para sua alma. Só que essa alma para o Platão, ela é tripartida. Anota. A alma para o Platão é tripartida. O que significa isso? Que ela tem 3 partes, ou tripartidas, né? Três partidas, 3 partes. Então, ela tem 3 partes, certo? Tripartida. Então, uma fica localizada aqui na região da cabeça, uma localizada na região do tórax e uma que a gente fala no umbigo, ele chama de região baixo ventre, certo? E o que tem o lance, professora, dessas 3 almas? Olha, essas 3 esferas, essas almas, né? Elas têm, algumas têm umas das esferas mais desenvolvidas do que a outra, né? Algumas pessoas, eu vou falar o nome das 3 esferas que fica mais fácil de eu exemplificar. Essa aqui é a esfera racional. Essa aqui é a esfera irracível. E essa aqui é a esfera concupiscente, a do umbigo, tá? A esfera concupiscente quem tem essa esfera mais desenvolvida acredita que o bem está na busca dos prazeres, certo? É aquela pessoa que vai, entre algo que dá prazer e algo que não dá prazer, ela não vai refletir muito, ela vai buscar aquilo que dá prazer e pronto. Aquilo que é prazeroso para o momento, né? Assistir TV ou estudar, vai ser sempre assistir TV, né? Mas a esfera concupiscente, na verdade, esse exemplo não foi muito bom. Ela está relacionada aos excessos, assim, ó, comer demais, beber demais, ter relação sexual demais, né? Assim, a pessoa seria como se fosse mesmo um animalzinho que tá preocupado só com os desejos imediatos do corpo. E aí você pensa, dos desejos imediatos do corpo, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Essa pessoa vai acreditar aquilo que vem de encontro com os meus desejos imediatos. Essa é a esfera concupiscente, tá? Agora eu quero isso. Mas existe isso e aquilo. Por exemplo, agora eu quero comer, né? Eu quero me esbaldar ali na pizzaria.
Mas esse é o seu desejo. Daí você tem que escolher entre se esbaldar ou não se esbaldar. A esfera concupiscente vai se esbaldar na pizzaria. Ah, mas às vezes seu coração tá todo entupido. Mas o desejo que vem agora é esse. Porque pensar em moderar é um trabalho da razão. E essa esfera, assim, por si só, não rola, tá? E agora essa esfera aqui, a gente chama de irascível. Irascível vem de irritabilidade, né? É aquela esfera que reage muito rápido quando algo não lhe vai de acordo. Então, aquela pessoa que está sempre muito irritada, é muito grossa, aquela pessoa que a gente diz que faz uma tempestade num copo d'água, que briga com todo mundo, que é o tendel, né? A galera, lembra vocês falam, é o bichão mesmo, professor. Você fala bom dia, o que tem de bom nesse dia, assim por diante, é aquela esfera irritadiça. E aí ele vai sempre achar que ele tem que se impor para ser, né, para ter a vida boa. Tem que se impor, tem que se fazer valer. Ele não consegue pensar nas possíveis consequências. A esfera irascível é aquela, né, da reação imediata, sem muita... Tipo você quando fica com raiva e fala uma besteira, aí faz uma bruta de uma besteira, depois você pensa, não deveria ter feito isso, não pensei na hora. Essa esfera irascível tomando conta de você. E aí nós temos a esfera racional, né, que é aquela que sempre vai ponderar, é aquela que vai pensar, olha, tá, eu tô lá entre comer a pizza e comer um brócolis, a esfera vai ponderar. Eu posso comer a pizza agora? Eu estou tendo uma dieta só, regrada à base de pizza, né? A esfera racional é aquela que pondera. Então, quando a esfera irascível vem com força, a esfera racional, quando a raiva, a emoção vem com força, quando a esfera racional e irascível vem com força, a racional domina ela, né? A esfera racional é aquela que sempre vai pelo uso da razão e não dos impulsos do corpo. Um dos principais problemas da existência humana em Platão é esse. Nós temos corpo e alma, né? E aí essa alma tripartida, às vezes ela tende a dar ouvidos pro corpo. Mas a vida boa para Platão, o bem para Platão está na esfera inteligível. Então é só a esfera racional que viu o que é o bem, que sabe o que é o bem, porque a esfera racional que busca as ideias inteligíveis. É só a esfera racional que sabe o que é o bem. Até aqui, amigos, eu tô falando de ética. Agora eu vou entrar no plano da política, tá? E quando a gente fala de política, o que eu quero dizer? Organizar a polis. Qual é a melhor maneira de organizar a polis? Isso lá na Grécia Antiga estava muito correlacionado. E por quê? Te digo por quê. Porque assim, ó, se você sabe qual é a finalidade do ser humano, por exemplo, para Platão, você já viu que é viver conforme a razão, certo? Viver conforme a razão. A política é aquela que vai ver qual é a melhor organização, é a área da filosofia, né, na época, que vai ver qual é a melhor organização possível de uma cidade para que as pessoas alcancem a vida boa. Entende? Então a reflexão que se dá é assim, tendo em vista que é interessante que todas as pessoas que moram aqui alcancem esse objetivo, então cabe ao governante desenvolver, né, organizar, orquestrar os melhores meios possíveis para que a pessoa alcance esse objetivo. Você viu que no Platão a ética é viver de acordo com a razão. E é só a esfera racional que alcançou isso. Então, como que seria uma cidade perfeita para Platão? Né? A organização perfeita. Ou seja, como seria a política de Platão, a organização de uma cidade perfeita, tendo em vista a reflexão ética. A Calípolis, portanto, né? Cali perfeita, polis, cidade-estado. Então, quando você pensa lá, qual seria a cidade perfeita para Platão? Seria aquela em que o governante é aquele que tem a esfera racional, sem dúvida. É o único que viu o bem? E o bem, para Platão, é uma ideia, é a mais alta ideia do mundo inteligível. E essa ideia, ela está relacionada ao belo e justo, né? Eu faço no quadro um triângulo para você tentar entender. Então fica assim, um triângulo lá em cima, bom, daí o belo e o justo. Ou seja, a justiça é bela e boa, o bem é justo e belo, né?
São 3 ideias que estão relacionadas. Então, se aquele que tem a esfera racional viu o bem, ele também viu a justiça. Então, quem é o único que pode administrar de acordo com o bem comum, que é a vida racional, e aplicar a justiça e ser justo? Só aquele que viu o bem e a justiça, ou seja, a esfera racional. E aí, nós temos, enquanto implantação de sistema político em Platão, um sistema utópico chamado sofocracia. Platão não olhou para o mundo como ele é e disse, olha, é esse o melhor tipo, né? O fulano lá é que desenvolveu o melhor tipo. Platão está idealizando, ele está dizendo assim, olha, eu acredito que deve ser assim, mas não era assim em lugar nenhum, por isso é um sistema utópico, tá? Então, e qual que era esse sistema? Vou repetir para você, sofocracia. Sofo significa sábio, kratia, né? Significa poder. Quem tem o poder? O sábio, né? O sábio tem o poder. Por quê? Porque viu o bem e a justiça. Então ele vai aplicar a justiça. O que é a justiça para Platão? É dar a cada a cada pessoa, certo? De acordo com as suas aptidões inatas. Inata porque tá na alma, certo? Ó, vou repetir, dar a cada um segundo as suas aptidões inatas. Aptidão é aquilo que você tem, que você é bom, né, para fazer. Agora, inata porque tá na alma, não depende do nascimento do seu corpo. A alma é eterna, sempre existiu, então vem antes, inclusive, desse seu corpo aí. Então você pensa assim, tá, como que ele vai dar a cada um segundo as minhas aptidões inatas? Ele vai fazer um sistema educacional na cidade que é um sistema fortíssimo, né? A ideia de paideia, que a gente resolve as coisas pela educação. Um sistema educacional que quem vai cuidar dele? O sábio, aquele que desenvolveu a esfera racional. Então ele vai colocar todas as pessoas, né? Cada uma com uma esfera diferente da alma desenvolvida, vai colocar todo mundo para estudar